desculpe por isso. Agora sim a gravação é para valer. A outra estaria cortada lá embaixo. Então estamos em aula. Então, estava conferindo aqui, até tem um vídeo da última aula. A gente chegou neste ponto aqui na última aula. Discutimos esta tabela 1. Então agora a gente vai entrar nessa discussão aqui sobre o sistema da Reserva Federal. Aí lembrando, como em outras aulas já falei, se em algum momento alguém fizer uma pergunta e eu não falar nada, é porque eu não pergunta no chat, use o recurso de levantar a mão ou abre o microfone e faz a pergunta, tá? Então, gente, essa instituição, a Reserva Federal, é o Banco Central dos Estados Unidos, que se chama Reserva Federal. E é sistema porque tem uma estrutura relativamente descentralizada, tem várias unidades espalhadas pelos Estados Unidos, a gente vai falar um pouco mais ao longo dos próximos minutos. Então ficou conhecido como Sistema da Reserva Federal, às vezes as pessoas falam somente Fed. Então, na parte referente ao Fed, a gente vai simplesmente seguir o que tem no livro, e eu, por minha conta, adicionei algumas informações sobre o Banco Central do Brasil. Ok. Então vamos lá, gente. O Banco Central é a instituição encarregada de supervisionar o sistema bancário e controlar a quantidade de moeda na economia. Tá? Então a gente discutiu já os conceitos de M0, M1 e até outros. Então compete ao Banco Central controlar a quantidade de moeda que existe na economia e supervisionar o sistema bancário. Observa que a gente está falando aqui de duas atribuições. Em tese, você pode ter duas instituições separadas exercendo cada uma das duas atribuições. Não vou dizer que não existe, porque o mundo, como os senhores sabem, é amplo, né? Mas todos os exemplos que me ocorrem de bancos centrais no mundo, eles exercem ambas as instituições. A Reserva Federal exerce as duas funções, e o Banco Central do Brasil também exerce essas duas funções. Até onde eu sei, isso é comum no mundo. Não sei de exceção. Com um pequeno comentário que eu vou fazer já aqui sobre os países da União Europeia. Por quê? Até surgir o euro, cada um dos países tinha a sua moeda, o seu banco central. Então, tinha um banco central em Portugal, um banco central na Alemanha, um banco central na França, com as duas funções. Então, o Banco Central da França cuidava da supervisão bancária e do controle da quantidade de moeda na França. Aí, quando surgiu o euro, surgiu também o Banco Central Europeu. Mas esses bancos centrais que antes existiam, existem até hoje. Ainda existe o Banco de Portugal, que é o Banco Central da Europa. O antigo era o Banco Central de Portugal antes do euro. Tá? Então, não está muito claro para mim como é que ficou essa essa divisão de tarefas na Europa. Certamente existe o Banco Central Europeu, é ele que toca a política monetária, isso quer dizer, controla a quantidade de moeda na economia, mas talvez ele delegue, se não integralmente, parte da atividade de supervisão bancária para os bancos centrais dos países, né? Aí tá, ok? Feito esse comentário, eu acho que a gente pode tomar isso aqui como regra geral ou quase que geral. Alguma pergunta até aqui? Não? Então vamos em frente. Agora temos aqui uma importante função, a função do emprestador de última instância. Eu acho que eu já tinha falado nesta disciplina que o Banco Central é um dos banqueiros. Desculpa, está errado. O Banco Central ele funciona como banqueiro dos bancos. Tá? Ou seja, você pode interpretar assim, é como se cada banco, falando aqui do Brasil, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, tem uma conta junto ao Banco Central, onde ele tem os recursos depositados, estamos falando daquelas reservas bancárias junto ao Banco Central. E lembrei de uma coisa,
Uma curiosidade, desses alunos que estão aqui hoje, algum de vocês estava na aula passada? Eu não me lembro. Pode responder oralmente ou botar ali no chat? Ninguém estava, eu acho, né? Bom, até hoje teve uma pergunta da Giovana se a última aula estaria gravada. Sim, está gravada, está lá no YouTube. Pode, inclusive, uma coisa interessante que foi feita de forma geral, né? Eu imagino que, assim como eu, os senhores prefiram a aula presencial. Mas, para não dizer que a aula online tem apenas desvantagem, ela tem uma vantagem que é, na hora que eu estou aqui com o computador, lembro de alguma coisa interessante que eu sei que existe na internet, eu posso abrir ali na hora. E, particularmente, isso foi feito na aula passada, tem lá no vídeo, vocês podem procurar. Adivinha o que eu fiz? Vocês já ouviram falar em balanço patrimonial? Já ouviram falar? Acho que sim, né? Na aula passada, claro, né? Estamos dando aula para os alunos de contabilidade, claro que sim. Eu discuti com os alunos que estavam aqui presentes, tem lá no vídeo, o balanço patrimonial do Banco Central do Brasil e de um banco, acho que foi o Bradesco. Peguei um deles como exemplo, tá? Então, algumas das coisas que a gente falou e que vamos falar que aparece no ativo e no passivo do Banco Central, dos outros bancos, tem uma discussão lá com o balanço aberto na tela, tá? Pode dar uma olhada lá depois. Bom, mas então o que é essa função de emprestador de última instância? Até lembrando, a gente discutiu isso na aula passada, ficou bem claro, tem a discussão lá no vídeo, eu não vou refazer aqui, gente, de como aquele ponto de que a gente tinha falado em sala, para você não falhar a memória, ou seja, antes da aula anterior, que foi em vídeo, que não tem como, se todo mundo for sacar o dinheiro, todos os depositantes forem simultaneamente aos bancos, sacar todos os recursos que lá estão, os bancos não tem como fazer frente a isso. Eles não vão conseguir fazer frente. Você pode interpretar de maneira simplificada assim. Eu entro no banco, deposito R$100, uma nota de R$100, o banco pega os R$100, guarda, por exemplo, o equivalente a 10 na gaveta, e empresta 90. Aí, assim, o dinheiro, eu vou numa agência, deposito R$100, quase que instantaneamente o banco empresta 90 e uma pessoa saca esses 90 lá em outra agência. Pode interpretar assim. Ou no outro guichê, eu estou depositando 100 e alguém do lado está sacando, como se, quase que assim, o caixa pega, digamos que eu tivesse dado 10 notas de R$10. O caixa pega as 10 notas de R$10, guarda uma na gaveta e pega as outras 9, entrega para o outro cliente que está tirando o dinheiro. Então, se eu depositei o dinheiro, eu me arrepender, suponha que o banco só tenha operado comigo e com essa outra pessoa que pegou o dinheiro emprestado. Não, banco, eu mudei de ideia, aqueles R$100 que eu depositei, me dá aí, me devolve. O banco, não, só tenho 10. Isso, quando uma pessoa pede para sacar no mundo real, não dá problema, que o banco tem um número imenso de depositantes, um volume imenso de recursos, e fato é que nem todo mundo vai lá simultaneamente sacar todo o dinheiro, né? Mas eles não têm como fazer frente a isso. Bom, isso é uma parte. Então, essa é como assim os bancos funcionam. Agora, mais uma coisa. Imagine o quão complexo, a quantidade de transações, o volume de dinheiro que uma instituição bancária, um banco movimenta num único dia. Nem precisa pensar num banco grande como o Bradesco, o Banco do Brasil. Pode pensar num banco de menor porte. Quantidade de gente que paga conta, paga boleto, gente que recebe, por exemplo, um restaurante que pega a receita do dia e deposita no banco, gente que saca dinheiro. Aí o banco também opera comprando ouro, vendendo ouro, dólar, comprando e vendendo títulos do governo, emprestando dinheiro, recebendo amortizações de empréstimo, né? Pagamento de fatura de cartão de crédito, um volume imenso de transações. Agora, não é de surpreender, então, que volta e meia, de vez em quando, um banco se der conta que ele precisa de dinheiro. Pode, de maneira simples, imaginar. O banco, de manhã cedo, tinha uma expectativa de dinheiro que ia entrar, foi no mercado, comprou títulos do governo e 20 minutos,
não, digamos, 10 da manhã o banco comprou tipo, um imenso lote de títulos do governo. Aí, por volta de 3 da tarde, o banco pensou, não, puxa, não entrou tanto dinheiro quanto eu imaginava que entraria ao longo do dia. E na verdade eu estou precisando de um pouco de dinheiro. Aí ele pode, por exemplo, tem várias opções. Pode fazer ou pode se desfazer daqueles títulos públicos, parte deles pelo menos. Pode tentar pegar dinheiro no chamado mercado interbancário. Então, se vocês procurarem a sigla DI, que não fala fundo DI, DI quer dizer depósito interbancário. Então, são transações entre os bancos. Pode procurar dinheiro nesse mercado interbancário. Então, assim, o banco X precisa de dinheiro, tenta pegar emprestado com o banco Y, com o banco Z. E se isso não funcionar, ele pode, no limite, bater na porta do Banco Central e pedir dinheiro emprestado. Mas um ponto importante, essa função de prestador de última instância, como eu estou colocando aqui, não é para o Banco Central, não estamos falando da ideia de que o Banco Central vai resolver problema de banco insolvente. O que eu estou querendo dizer? Imagina um banco que foi recebendo depósito e emprestou esse dinheiro, pegou esse dinheiro e comprou títulos da dívida pública da Venezuela, e a Venezuela agora, se não está insolvente, por exemplo, os títulos hoje têm o valor desses títulos no mercado são baixos, por exemplo, que uma das coisas que acontece, você pode comprar um título público de maturidade de 30 anos, e dali a 15 anos você não quer mais título público, que é o dinheiro agora. O que você pode fazer? Você não tem como obrigar o emitente do título, seja um título privado ou público, a te resgatar antes do prazo. Mas existe o chamado mercado secundário. Você pega aquele título de 30 anos, que agora, digamos, faltam 15 anos para o resgate, você vai no mercado e tenta vender. Então o valor dos títulos públicos antes da cotação do resgate oscila, de acordo com vários, por conta de vários fatores macroeconômicos, entre eles expectativas das taxas de juros futuras e outra da inadimplência, probabilidade de inadimplência. Então, se de repente um país, falei da Venezuela, que a Venezuela teve uma queda, uma decadência econômica muito acentuada nos últimos 20, 30 anos, né? Mais, vamos dizer, 20 anos para cá. Então, se alguém há 20 anos comprou, assim, um banco comprou um lote, muitos títulos, só comprou títulos da dívida pública na Venezuela, para simplificar. Foi uma aposta ruim. Inclusive isso não pode acontecer, tá? Que os bancos têm regra para diversificação dos ativos. Mas vamos ignorar essa exigência. Vamos supor que um banco só comprou título da dívida pública de um certo país e de agora esse país essencialmente está inadimplente, todo mundo sabe que a chance daqueles títulos serem honrados é muito baixa e o banco está numa situação difícil. Aí, o que é a situação? O problema desse banco não é um problema que ele hoje de manhã comprou muitos títulos e precisa de dinheiro por um prazo de uma semana, 2. Não, é um banco insolvente. Então o problema dele não é um problema de liquidez, é um problema de insolvência, é um problema mais fundamental. Tá? Então essa função de prestador de última instância não é para resolver, abre aspas, resolver o problema, fecha aspas, de bancos insolventes. Não. O prestador de última instância, ele é uma função que o Banco Central exerce para permitir que bancos bancos sólidos, mas que precisem temporariamente de dinheiro, não tenham que decretar feriado bancário ou bloquear depósitos de correntistas e assim vai. Ou seja, essa função de prestador de última instância, ela aumenta a solidez do sistema financeiro, tá? Inclusive, quando a gente falar da história do Fed, acho que esse ponto vai ficar um pouco mais claro, tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Me ocorreu aqui o seguinte: vocês estão me escutando bem? Então, tá dando para entender? Alguém pode confirmar, por favor? Sim, tudo certo. Tá, obrigado. Obrigado, Marcel. Não sei se vocês estão ouvindo, tá uma obra aqui no meu prédio
E tá vindo barulho de uma britadeira aqui por trás. Vou tentar lembrar de falar alto. Obrigado. Bom, então vamos falar aqui da história da Reserva Federal. Ela foi criada, gente. Ah, desculpa, eu pulei esse bullet item aqui. Falar desse bullet item antes de falar deste aqui. Então, alguns exemplos de Banco Central. Como a gente já falou, a Reserva Federal, o Banco da Inglaterra, o Banco Central do Reino Unido se chama Banco da Inglaterra. Não, mas professor, tá errado, porque aqui no Brasil, o Banco do Brasil não é o Banco Central. A terminologia varia de país para país, tá? Então, o Banco da Inglaterra é o Banco Central do Reino Unido. O Banco do Japão é o Banco Central do Japão, do país Japão. O Banco Central Europeu é o Banco Central da zona do euro, né, dos países que adotaram o euro. E temos também o Banco Central do Brasil. Então, a maior parte dos países tem o Banco Central, né? Depois a gente vai falar da história do Brasil quando surgiu o nosso, uma instituição relativamente jovem. Então, vou falar agora da Reserva Federal. Ela foi criada em 1913, após uma séria crise bancária que ocorreu em 1907. Crise bancária, o que é isso? Então, vamos lá, gente. Os bancos, eles são vulneráveis aos fenômenos das chamadas corridas bancárias. Em inglês, no singular, bank run, no português. Corrida bancária. Então, lembrando, a origem desse problema é aquele ponto que a gente já falou na aula de hoje, que os bancos não têm como devolver todos os recursos que estão depositados imediatamente para todos os depositantes. Isso não tem como acontecer. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. É muito ruim para vocês se a gente abrir aqui, por exemplo, o balanço que eu olhei na aula passada para dar uma olhadinha nesse ponto? Vocês acham interessante ou não? Obrigado, Vicky. Então vamos lá. Vamos ver se primeiro vocês têm que ter paciência comigo. Vamos ver se eu recupero o arquivo que eu tinha colocado, tinha apagado. Vou botar são esses dois aqui. Um é do Banco Central, o outro é do Bradesco. Vou ter que descobrir na hora. Agora aqui, estava na lixeira. Restaurar. Apareceram os dois ali na área de trabalho. Então, esse é do Banco Central, esse outro aqui é do Bradesco. Vamos dar uma olhada rápida aqui. Até tem uma coisa que eu tinha marcado, tá vendo? Então, olha só, gente. Tem outra coisa aqui que eu olhar que está aqui ainda também. Em algum momento eu vou falar. Espero que eu lembre de falar antes do fim da aula. Temos aqui, vocês estão conseguindo enxergar esse PDF que eu abri aqui? Esse balanço patrimonial? Obrigado. Este é o balanço do Bradesco. Tá aparecendo, botaram numa página o ativo, na outra página o passivo. Aqui é o passivo, tá? Aqui, total do passivo, circulante. E se for olhar com cuidado, tá avançando uma letrinha para direita, no seguinte sentido. Tem aqui total do passivo, um pouquinho à direita circulante, mais à direita depósito, um pouquinho mais à direita esses itens aqui. Então, esse depósito à vista é um subitem de depósito, um subitem do circulante. Então, os depósitos à vista são aquele de conta corrente. Vamos olhar aqui. Isso tá. É o total. Aparece aqui. Então, está em reais, né? Aparece 0,50. Então, se eu não estiver confuso, são bilhões. Vamos conferir. R$250, 522 mil, 201 milhões. Então, isso aqui são 52 bilhões. Saldo inicial e final. Inicial 1º de julho, final 31 de dezembro de 2022. Então, ali em 31 de dezembro de 2022, só em depósito à vista, o Bradesco tinha no passivo 52 bilhões. O de poupança, 134 bilhões. Mas vamos ater só os depósitos à vista, 52 bilhões. Agora vamos subir um pouquinho. Voltar à página anterior e olhar para o ativo.
uma, duas páginas anteriores. Então a gente tem aqui disponibilidade. Esse disponibilidade aqui, no meu entendimento, é alguma coisa em espécie ou quase que em espécie. Então, 13 bilhões. E junto a aplicações voluntárias no Banco Central, que são aquelas voluntárias que é livre, aí o Bradesco saca a hora que ele quer, nós temos aqui 8 bilhões. Soma 8 com 13, 21. Então aqui temos 21 bilhões. E só os depósitos à vista já davam 52 bilhões. Se pegar o de... Então, tá claro, né? Então, se todo mundo só falar depósito à vista, eu quero sacar o meu depósito à vista, Bradesco, todo mundo fazendo isso, não tem como a instituição... Isso não é só o Bradesco, isso vale para qualquer banco que você for olhar. Que o ponto, como é que o banco ganha dinheiro? Que ele pega o dinheiro que a gente depositou, depósito à vista não paga juros e empresta juros. E aí os outros que pagam juros vai tentar emprestar para uns juros um pouco maior, tá? Ou bem maior, dependendo. O fato é assim que os bancos tentam, que os bancos ganham dinheiro. O grosso do ganho dos bancos vem daí. Bom, então, voltando aqui para aquele ponto que a gente está falando das corridas bancárias, agora, então imagine que tem um mundo, uma sociedade onde nunca houve problema com banco nenhum. E de repente uma criatura maldosa começa a falar, olha, aí suponha lá que tem vários bancos, um banco para cada letra do alfabeto. Aí uma criatura maldosa começa a falar assim no ouvido dos outros. Suponha que não existisse internet, tá? No começo do século passado. Olha, o Banco X tenho certeza que vai quebrar. O Banco X, esse boato começa a se espalhar. Sem fundamento nenhum. No momento que ele surgiu, o boato. Aí os depositantes do Banco X ficam nervosos e querem sacar o dinheiro. No começo do século passado, final do século XIX, até no década de 80, era essencialmente assim, como é que alguém podia fazer para sacar o dinheiro, tirar o dinheiro do banco? Imediatamente, de forma rápida, tinha que ir pessoalmente no banco tirar a espécie. Porque até o cheque, você escrever um cheque, tem um chamado prazo de compensação. Você passava um cheque hoje, o dinheiro só saía da sua conta no dia seguinte. Então, se eu tinha conta no banco A e no banco B, eu queria, estou preocupado com o dinheiro tá no banco A, o banco A tá com problema, eu pegava um cheque meu do banco A, depositava na minha conta no banco B, o dinheiro demorava um dia, 2, para sair do banco A para o banco B. Então, se você ficasse preocupado com a solidez do banco, para você tirar o dinheiro imediatamente, tinha que ir lá pessoalmente. Isso valia para as pessoas físicas e para as empresas também, que teriam que, caso mandar um diretor, um representante legal, para ir no banco pegar o dinheiro. Então, quando acontecia das pessoas ficarem preocupadas com a situação de um banco, todo mundo corria ali, tinha que ir pessoalmente para o banco. Aí fazia fila nas agências dos bancos do lado de fora, gente tentando sacar dinheiro, né? Deixa eu tentar ver uma coisa que agora me ocorreu. Tem várias coisas aqui pra gente na internet, né? Images. Achei aqui, ó. Tem uma foto, gente, aqui. Tem uma foto mais de uma na Wikipedia. Se você fizer a busca por Bankiran, foi a que eu fiz, ó, for na Google Images, você vai achar um bando de foto em preto e branco, ó. As pessoas, ó, indo lá para esse banco aqui, nervosas para tirar o dinheiro, tá? Eu não sou tão velho assim, não presenciei uma cena como essa, né? Mas já conheço essas fotos, já vi várias vezes. Hoje é mais fácil achar, antigamente era num livro de história econômica só que você via. Hoje em dia você acha as fotos na internet, né? Então é daí que veio a expressão. No mundo atual, a corrida bancária não precisa se dar daquela forma. Por exemplo, pode todo mundo entrar na internet, fazer um Pix, um TED de uma conta para outra. Então o Bankiran não precisa da ida presencial dos correntistas ao banco para que ela ocorra. A corrida bancária, ela pode se dar por meio de as pessoas entrando no computador e pedindo, dando comando, tira o meu dinheiro, faz um TED, um Pix da minha conta aqui no banco A para minha conta no banco B. Tá? Bom,
Então, em 1900 e... Ah, perdão, voltando ao que eu tinha falado. Estava falando naquela sociedade onde não tinha nenhum problema e alguém maldosamente começou a falar que o Banco X estava com problema e, de repente, todo mundo que tinha conta no Banco X correu para o Banco X para sacar o seu dinheiro. E aí, o que aconteceu? O Banco X, que não tinha problema nenhum, passou a ter problema porque as pessoas acreditavam que ele tinha problema. É o que chama profecia autorrealizável. Um exemplo. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguma dúvida? Bom, então, gente, em 1907 houve uma crise bancária forte nos Estados Unidos, com várias corridas bancárias. Ai, perdão, antes da gente voltar para a história do FED, fazer mais um pequeno comentário aqui. No mundo moderno, se um pequeno banco, numa economia como a brasileira, um banco pequeno tem problema, o Banco Central lida com isso, os demais bancos conseguem matar o problema, conter o problema naquele banco sem maiores esforços. O diabo é que se tiver, por exemplo, pensando aqui, a gente tem 5 grandes bancos, né? Vou corrigir. Caixa, BB, os públicos, mas Itaú, Santander e Bradesco, são os 5 grandes bancos aqui do Brasil. Um problema num desses 5, supõe que um deles tenha problema e os outros 4 estejam absolutamente sólidos. Mas o problema afetando um dos grandes bancos, aí já começa, fosse aqui no Brasil, seria um problema, poderia ser sério. Por quê? Porque na hora, supõe que um banco, vamos para não ficar dando nome aqui para os bancos, vamos dizer, bancos A, B, C e D e E, são bancos de A até E, são os 5 grandes bancos do Brasil. De repente, o banco A está com um problema, corrida bancária afeta o banco A. Será que o pessoal que tem grana no banco B, C, D e E vai ficar tranquilo? O que vocês acham? O que vocês acham? Alguém vai dar uma opinião? Tem algum aluno ainda aí, gente? Não? Com certeza vai ter corrida ao banco. Vai ter aos outros, né? Então, assim, porque o banco A deu problema. Quem tem grana no. Obrigado, Marcelo. Problema, dinheiro no banco B, no banco C, fica preocupado. E pode querer tirar o dinheiro também, né? Então, deixa eu ver agora aqui se eu localizo. Realmente, essa coisa de você poder ficar acessando a internet toda hora quando está dando aula remota é algo bom. Banco. Vê se eu não estou com o nome errado aqui. Deixa eu ver. Intervenção. Intervenção. Tem aqui, ó. Um exemplo. Eu não estava com o nome errado, né? Assumindo que a notícia está correta, eu acho que está porque eu tinha na cabeça o nome Pan-Americano. Só não quis falar sem. Vamos lá. Em 2017 teve um problema no Banco Pan-Americano que teve. Parece que eu não lembrava de fraude, eu lembrava que tinha problema. Então ele estava o problema, houve a chamada intervenção do Banco Central. Até pensei que o Banco Pan-Americano tivesse sido liquidado, mas por uma noite o resultado eu achei parece que ainda está operando. Então parece que houve uma intervenção, um processo de saneamento. E agora ele parece estar funcionando, pelo que eu vi. Depois os senhores podem procurar para achar com mais detalhes. Agora, curiosidade. Algum dos senhores já tinha ouvido falar do Banco Pan-Americano? Acho que não, né? Eu sim, né? Já, então, mas por conta dessa crise ou em outro contexto? Sim, por conta dessa crise, assim como também o Banco Santos, né? Ah, o banco teve o Banco Santos, eu não lembrava. Mas então assim, é que o ponto é Bradesco, Banco do Brasil, e Santander, Caixa, a gente ouve, a gente conhece, né? Perguntar para vocês, alguém já ouviu falar do Santander, do Bradesco? Todo mundo conhece, né? Mas assim, o Pan-Americano eu só fui me dar conta da existência do Banco Pan-Americano quando houve esse problema em 2017. A notícia é de 2017 e acho que foi nessa época que houve o problema. Não foi um evento menor aqui para o Brasil, porque o Banco Americano era pequenininho. Então, assim, um problema num banco pequeno é algo que acontece, não causa maiores. Não vira um problema generalizado, tá? Para que afete a economia como um todo,
Mas quando é num banco grande, aí a situação muda de figura. Inclusive, em 2008 foi quando a gente teve problemas sérios nos Estados Unidos e anos depois em alguns bancos na Europa também a gente houve problemas sérios. E aí, assim, em 2008 a situação ficou parecia que a gente estava embarcando numa crise forte, realmente. Felizmente, foi uma recessão forte, mas não foi parecida com a de 29, 30, porque em 29, 30 vários bancos fecharam. E aí quando o banco fecha, quem tem dinheiro no banco, ao menos por um período, fica a ver navios, né? Porque se um banco vai ser liquidado, o que vai acontecer? Vai liquidar os ativos e utilizar isso para reembolsar os correntistas, os empregados, e não necessariamente quem tinha R$1.000 depositados no banco que fechou vai receber os R$1.000. Pode receber os 1.000, pode receber 500, 200 ou nada até, dependendo da situação. E demora isso, não é instantâneo, evidentemente. Bom, então voltando aqui para o caso do Fed, gente, ele foi criado em 1913 depois de uma crise bancária muito forte, como resposta à crise bancária de 1907. E o presidente dos Estados Unidos indica o presidente do Fed para um mandato de 4 anos. Tá? E importante é que esses dois mandatos, do presidente dos Estados Unidos e do presidente do Fed, não têm início na mesma data. Consequentemente, o presidente dos Estados Unidos precisa conviver pelo menos alguns anos com o presidente do Fed nomeado pelo seu sucessor. Então, é isso. Donald Trump tomou posse em 2017, tinha alguém na Reserva Federal indicado pelo Obama, que ficou lá mais uns anos. Joe Biden tomou posse agora em 2021, tinha alguém no Fed que tinha sido indicado pelo antecessor dele, o Donald Trump. E para ter eleição, se o Biden continuar, vai ter alguém indicado pelo próprio Biden no mandato anterior. Se o Trump ganhar, Trump vai ter alguém na presidência da reserva indicado pelo Joe Biden. Tá? Já é assim há bastante tempo. E a Reserva Federal é administrada pelo seu Conselho de Governadores. Até que um ponto, né? A gente diz a Reserva Federal é administrada, mas em português a gente fala o Fed, não fala a Fed, fala o Fed. Então eu botei aqui o administrado, eu concordei com, normalmente falo o Fed, tá? Então ele é administrado pelo chamado Conselho de Governadores, que é o Conselho de Administração, mas o nome em inglês é Board of Governors, e a tradução usual então é Conselho de Governadores. Quem está lá nesse conselho? O próprio presidente do Fed e 6 membros indicados pelo presidente da República para mandatos de 14 anos. Então o presidente do Fed tem mandato de 4 anos, os outros integrantes do Conselho de Administração, esse Board of Governors, têm mandatos de 14 anos. Perguntas até aqui, gente? Então, só para deixar claro, nos Estados Unidos, a Reserva Federal não é algo que fica sob o total controle do presidente da República. Tem um grau de autonomia. Não é total, porque, assim como a Suprema Corte Americana, onde o presidente indica os integrantes da Suprema Corte, tem que ser confirmado pelo Senado. Né? Existe, senhores, a Comissão Federal do Mercado Aberto, Federal Open Market Commission, cuja sigla em inglês, que é usada aqui também, é FOMC. Ela é composta pelos governadores da Reserva... Perdão, pelos governadores da Reserva Federal, literalmente falando, ou seja, que são os membros do Conselho de Administração, esse Board of Governors. E, além disso, por 5 dos 12 presidentes dos chamados bancos regionais. Que, como eu tinha falado, a Reserva Federal tem uma estrutura descentralizada, tem unidades em várias cidades dos Estados Unidos, eu lembro de algumas. Minneapolis tem uma, Chicago tem uma, Nova York tem uma, Atlanta tem, Kansas City tem, acho que Cleveland possivelmente tem, São Francisco também tem uma unidade. Então, lembrei que falei aqui umas 7. Tem para 12 unidades regionais da Reserva Federal. 5 dos 12 presidentes das regionais participam da chamada Comissão Federal do Mercado Aberto, que é a instituição que toma as decisões sobre a política monetária nos Estados Unidos.
Então, antes da gente passar para o Banco Central do Brasil, alguém quer fazer uma pergunta sobre a Reserva Federal? Então, eu vou passar aqui para o Banco Central do Brasil. Ele foi criado em 31 de 12 de 1964. Tem ali o número da lei. Então, já no final do no final de 1964, ou seja, mais ou menos 9 meses do regime militar que ele foi criado. Aí, às vezes, os alunos, já teve vez de um aluno perguntar, um aluno olhou estava apresentando exatamente essa matéria, e o aluno, mas professor, se o Banco Central só surgiu em 1964, aqui no Brasil, o que existia antes? O caos. E continuou com o Banco Central por muito tempo. Então vamos lá. Aí não sei exatamente como isso funcionava, existia algo chamado SUMOC antes do Banco Central, Superintendência da Moeda e do Crédito. Obrigado. Sim, tem uma pergunta, desculpe. Sim, é o FED que controla a taxa de juros lá. Assim como aqui no Brasil o Banco Central determina a taxa Selic, o FED define uma taxa chamada Fed Funds Rate, que seria o equivalente da Selic. Vamos discutir mais à frente, Carlos. Alexandre, Oi, fala, Marcelo. Rapidinho. O que acontece? Eu não me carece uma atualização sobre isso, mas se eu não me engano, o Banco do Brasil, ele, por ser até um banco estatal, bem mais antigo que o Banco Central, ele fazia determinadas funções. Fazia. Eu ia falar isso. Basicamente, inclusive até no comércio exterior, né, que tinha a Cassex. Sim. Eles faziam até serviço que hoje, né, a Receita Federal que faz. Sim. O que acontecia que seriam as funções do Banco Central ficavam divididas entre a SUMOC e o Banco do Brasil. Tá? Inclusive, quando o Banco Central surgiu, muitos servidores funcionários do Banco do Brasil foram para o Banco Central na época. Muita gente, então assim, basicamente surgiu o Banco Central, então pega esse pessoal aqui do Banco do Brasil que exerce essas funções que estão indo para o Banco Central, a gente vai vamos colocá-los no Banco Central, tá? Era exatamente assim. Inclusive, isso foi, e parte da inflação, do processo inflacionário que a gente vivenciou ao longo das décadas de 60, 70, 80 e 90, aproximadamente uns 35 anos, 30 anos mais ou menos, era decorrente também de um desarranjo institucional, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Na hora que o Banco Central surgiu, nem todas as instituições, nem todas as atribuições que seriam típicas do Banco Central foram para o Banco Central. Continuaram algumas com o Banco do Brasil. E a gente vai falar mais à frente que a emissão de moeda é uma fonte de financiamento para o governo. Já falamos que é fonte de financiamento para o Banco Central. E uma das coisas, então, o arranjo institucional que existia no Brasil, que era uma coisa absolutamente caótica, basicamente a emissão de moeda. O governo se financiava repetidamente por meio de emissão de moeda. Tinha algo chamado conta-movimento do Banco Brasil, que essencialmente fazia com que o Banco do Brasil funcionasse como o Banco Central. Isso foi eliminado, acho que em 86 ou 87. E aí, inclusive, vocês terem ideia, quando eu estudei na graduação este tipo de matéria que eu estou dando aqui para os senhores, e aqui eu falei que o M0, a base monetária é igual a isso aqui, quando eu aprendi foi diferente, pouco depois mudou. Eu aprendi que a base monetária era isto aqui, mais os depósitos à vista no Banco do Brasil. Por quê? O Banco do Brasil era tido como uma instituição que a gente falava autoridades monetárias, Banco Central e Banco do Brasil, tá? Então, o Banco do Brasil era tratado como emissor de base monetária também. Isso com o tempo mudou e foi uma das coisas que permitiu a gente se livrar da inflação. Obrigado pelo comentário, Marcelo.
Então havia uma divisão de tarefas entre essas duas instituições. Quando o Banco do Brasil, Banco Central, surgiu, nem todas as funções foram direto para o Banco Central. E ainda havia uma outra questão aqui. Existia, não sei, alguns dos senhores devem lembrar, Marcelo talvez lembre, não sei se os alunos, outros alunos vão lembrar. Aqui no Rio de Janeiro a gente tinha o Banespa, que era o Banco de Estado do Rio de Janeiro. No Rio de São Paulo havia o Banespa, que era o Banco de Estado de Banespa, foi comprado pelo Santander há coisa de uns 15 anos, eu acho. Não tem tanto tempo assim, não. Existia também, aí em Minas, existia o BENJ, Banco do Estado de Minas Gerais. Então, Banco do Estado do Rio de Janeiro, Banco do Estado de São Paulo, Banco do Estado de Minas Gerais. Essencialmente, cada estado tinha o seu banco estadual. E aí, o que acontecia, gente? O governo do estado pegava dinheiro emprestado no banco, no seu banco estadual, do seu estado. E não pagava, ou era um empréstimo em condições que não eram competitivas para o banco, e daqui a pouco, de tanto emprestar dinheiro em condições adversas para o seu próprio controlador, os bancos estaduais estavam quebrados. Aí qual era a solução? O Banco Central fazia aquilo que eu falei que não deveria fazer, que é a função de prestador de última instância para resolver problemas de liquidez, não para lidar com problema de banco estruturalmente deficiente. Então o Banco Central emprestava dinheiro para esses bancos estaduais. Então parte das mudanças foram feitas no Plano Real, uma delas também foi a privatização e extinção desses bancos estaduais. O que acontecia é que no frigir dos ovos, de forma indireta, com restrições, acabava que é como se cada estado tivesse poder ou algum poder de influenciar a emissão de moeda. Tá? Aí, por exemplo, como é que o Banco Central socorre um banco? O Banco Central socorre um banco, uma das coisas faz injetar dinheiro, ou seja, criar dinheiro para socorrer o banco no qual ele está intervindo, um possível caminho, tá? Ok? Assim, pensar num banco pequenininho, é uma situação, mas em bancos grandes, por exemplo, o Banespa, ali na década de 90, deveria estar entre os 5 e 6 maiores bancos do Brasil. E depois, se vocês procurarem no Google, parece, eu não duvido, que acho que até uma descrição acurada do que aconteceu, que teve um governador de São Paulo que uma vez falou o seguinte, depois de uma eleição para governador, no qual ele não estava disputando, que não tinha reeleição, mas ele tinha indicado alguém para ser o sucessor dele, alguém do partido dele. Falou, quebrei o Banespa, mas fiz o meu sucessor. Não sei dizer se o sujeito realmente falou isso, né? Mas foi uma descrição acurada ali do... Foi o Maluf? Não, não foi não. Não foi. Foi depois dele, tá? Então, vocês podem, vamos ver. Quebrei o Banespa, mas fiz o meu sucessor. Eu não sei. Deixa eu tirar daqui. Não sei se eu quebrei o Banespa, mas fiz o meu sucessor. Agora eu não sei se serve. Tem muita fofoca. Se vocês procurarem no site do Senado, né? Eu posso mostrar aqui para vocês algo que está no site do Senado? Você acha que dá para? Vocês acham que eu posso mostrar? Posso, né? Tá no site do Senado, né? Espero não ser acusado de nada, né? Mas está aqui, parece que está no site do Senado, né? Tá aqui, teria sido o Orestes com essa. Mas, gente, eu tenho certo cuidado, né? Assim. Aqui, a frase seria essa aqui. Realmente, parece que é uma notícia do Estado, no jornal Estado de São Paulo, tá? Assim, tem um pouco de cuidado com isso. Se não tiver um vídeo do camarada falando isso, eu tenho. Mas assim, não sei dizer se a pessoa realmente falou isso. Mas me parece que foi uma descrição acurada aí do que aconteceu. Fazer o sucessor ele fez. O Antônio, ele apoiava o Luiz Antônio Fleury, de fato. Tá? Então era o caos aí que existia no Brasil. Então, assim, deixar claro, Plano Real não foi só a troca de moeda no dia 1º de julho de 94. Isso foi uma parte menor de tudo. Teve várias medidas de ajuste fiscal e mudanças institucionais que permitissem que o Banco Central, de fato, controlasse a quantidade de moeda no país, como acontece em outros países do mundo. Perguntas? Ok.
O... Dito isso, vamos ver onde é que nós estamos. Então, estava falando desse aqui, a criação do Banco Central do Brasil. O que existia antes? O caos, e o caos continuou por muito tempo. Parte do Plano Real, preferi dizer que o Plano Real foi um processo de alguma coisa isolada num instantezinho do tempo. Envolveu sanear, equacionar todos os problemas que existiam. Se não todos, boa parte deles. E hoje, o presidente do Banco Central e os seus diretores são indicados pelo presidente da República e precisam ser aprovados pelo Senado. Já é assim há muito tempo, tá? Não sei dizer quando isso começou, se é desde que surgiu, né? Não está claro para mim. Mas o fato é que, pelo menos desde 88, desde que eu lembro, desde que comecei a me interessar por economia, que o presidente do Banco Central tem que ser aprovado pelo Senado. E, de acordo com as informações que eu peguei no website do Banco Central, a instituição tem 8 diretorias, ou seja, o presidente mais 8 diretores. Eu peguei essa informação no dia 7 de julho de 2021 nesse site e acho que ainda é essa a instituição. Essa informação ainda não mudou. Agora, então, vamos lá. Há muito tempo existe isso aqui, ocorre. O presidente da República indica o presidente do Banco Central, os diretores do Banco Central, mas essas indicações têm que ser aprovadas pelo Senado da República. A partir de fevereiro de 2021, então já é algo recente, o presidente do Banco Central passou a ter um mandato de 4 anos. O mesmo vale para os demais diretores. Esses mandatos não são coincidentes com o presidente da República. Então, a partir de fevereiro de 2021, a gente adotou aqui no Brasil um sistema similar ao dos Estados Unidos. Como era antes? Então, o presidente da República indicava alguém para o Banco Central. Aí, não gostei, esse cara não sei, não foi uma boa indicação, tira. O ônus que tinha para o presidente da República era que o novo presidente do Banco Central teria que ser aprovado pelo Senado, tá? Minha avaliação disso deve dar um trabalho, mas não era muito complicado. Até onde eu sei, que eu tenho acompanhado, a tradição do nosso Senado é aprovar tudo que é enviado pelo presidente da República. Infelizmente, deveria haver um debate mais vigoroso, um controle maior, né? Por exemplo, agora vejo notícia de que tem, por exemplo, gente no Congresso, inclusive no Senado, aborrecido com algumas decisões tomadas no STF. Pô, mas vocês aprovaram todo mundo que foi para lá, né? Supostamente... Não. Parece que a última vez que o Senado não aprovou alguém indicado para o Supremo foi, acho que na República Velha ainda, talvez no século XIX, no começo do século XX, né? Nos Estados Unidos, de vez em quando acontece, não a rejeição na votação, mas às vezes tem nome que é retirado, nem vai à votação, já teve nome indicado para o Supremo Federal que foi rejeitado em votação. Às vezes acontece, tem as indicações para o Supremo Federal, para a Suprema Corte dos Estados Unidos, são bastante disputadas no Senado. Debate de 3, 4 semanas, aqui são um dia, 2, né? É algo bem mais, dizer assim, bem mais disputado, muito mais árduo do que aqui. Então é algo relativo, até comparativamente Estados Unidos, o presidente da República não tem muito, aqui no Brasil não tem muito problema para aprovar alguém no Senado. Então, no meu modo de ver, agora, para não dizer que nunca houve, não sei dizer o quão correto, que eu li algumas notícias na imprensa na época, que já no segundo mandato da ex-presidente Dilma, quando já estavam falando impeachment, já tinha um processo de impeachment tramitando, ela não quis mandar nome nenhum para o Senado. Então aconteceu o seguinte, algum diretor do Banco Central pediu demissão, alguma diretoria ficou vaga, a solução foi que alguém acumulasse 2 diretorias. Aí imagino que a legislação da época, talvez ainda seja assim, permitisse.
alguém que foi aprovado para a diretoria A pode ocupar a diretoria B também. Porque havia preocupação do governo, em que a ideia do governo na época teria dificuldade para aprovar algo teria dificuldade para aprovar qualquer nome no Senado. Mas já o governo já estava muito fraco ali na época, né? Uma situação excepcional. O normal é o presidente não aprovar. Então, essencialmente, a situação que a gente tinha até aqui era o presidente da República se aborrecia, tira esse cara e coloca um outro que eu quero ali. Então, pela primeira vez a gente teve agora, no novo mandato, o presidente Luiz Inácio, o presidente da República convivendo com o presidente do Banco Central indicado por outro presidente, né? Foi a primeira vez. E agora não sei exatamente quando acho que é no final desse ano se encerra o mandato do atual presidente do Banco Central. E aí o presidente Luiz Inácio vai poder indicar uma nova pessoa que vai ficar além do término do atual mandato do presidente Luiz Inácio. Bom, então tem informações adicionais sobre essa mudança aqui no site do Banco Central. Então, isso aqui eu também já tinha falado, até fevereiro de 2021 o presidente podia substituir o presidente da República, poderia tirar o presidente do Banco Central a qualquer momento, e o substituto tinha que ser aprovado pelo Senado. A título de curiosidade, eu até olhei a legislação que existe, por de um outro estudo, de um trabalho que eu estou escrevendo, e tem lá, inclusive, uma provisão de que, sobre algumas condições, o presidente do Banco Central pode ser afastado. Uma delas, demonstrada incompetência no exercício das funções, né? Agora, se o Senado um dia vai fazer alguma coisa, eu tenho minhas dúvidas se chegar a esse ponto, né? Mas eu tenho a gente tem sistema de meta de inflação. Se o camarada repetidamente a inflação ficar fora da meta, talvez seja 2, 3 anos fora da meta, vai ser o caso de tirar o presidente do Banco Central antes do fim do mandato. Alguma pergunta até aqui? Ok. Então vou falar do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Volta e meia tem no jornal ata do Copom, o Copom subiu a taxa de juros. O Copom é o comitê, a comissão que define a política monetária. Foi instituído em 20 de junho de 1996. É baseado no FOMC, no FONC dos Estados Unidos e similares que tem no Reino Unido e na zona do euro. Lembrando que o FOMC, a gente falou aqui, é aquela Comissão Federal do Mercado Aberto, da Reserva Federal. É composto estão lá no Copom o presidente e os diretores do Banco Central. Alguns chefes de departamento do Banco Central participam das reuniões, mas não têm direito a votos. A estrutura do Banco Central é assim: presidente, presidência, diretorias, departamentos. Então é o terceiro escalão, são os chefes de departamento, tá? E aí, fala alguns chefes de departamento, eu não sei exatamente quais, mas deixar claro, por exemplo, tem um departamento importante no Banco Central, ou tinha, até recentemente tinha, ainda deve existir, que era o DEMAB, Departamento de Mercado Aberto. Então, o chefe do DEMAB deve participar dessa reunião. Lá no Banco Central também tem um departamento de recursos humanos, RH, departamento de pessoal. Imagino que o chefe do departamento de RH não participe dessa reunião, né? Tem um outro que deve participar também, que é tem um departamento que é encarregado de gerir os ativos internacionais, as reservas internacionais do Banco Central. Tá? E após cada reunião do Copom é divulgada uma ata. A ata é um resumo do que foi discutido na reunião, do que basicamente tem que dizer, foi deliberado, decidiu-se que vai ser feito isso com a política monetária, diz quem defendeu cada posição, né? Então, é um documento que registra a posição de cada participante, como cada um votou, o que foi decidido. A fonte para essas informações eu tinha pego neste site aqui do Banco Central do Brasil, que saiu do ar, mas eu consegui recuperar o site olhando para aquela Wayback Machine. Tá? E nós temos hoje o sistema de metas de inflação. Antes de falar do sistema de metas de inflação, vou fazer aqui um parênteses e falar rapidamente
do balanço do Banco Central. Só que já que ele falou, lembrando, gente, ops, não é isso aqui. Cadê? Desculpe. Tá aqui, isso aqui é o balanço do Banco Central. Aqui, o balanço 31/12/2022, tá? Observe que o primeiro item do ativo é o ativo em moedas estrangeiras, são as chamadas reservas internacionais do Banco Central. Então tem caixa e equivalente caixa. Moeda em espécie, dólar em espécie, euro em espécie está aqui. Tem alguma outra coisa de muita liquidez que deve estar aqui também. Aí talvez depósito à vista num banco em Nova York, talvez esteja aqui. Aí tem outros itens do depósito que fazem parte das reservas internacionais do Banco Central. Entre eles, observe, ouro. O Banco Central tem ouro também, tá? Agora, observe que aqui o total do ativo, a gente vem aqui embaixo. Desculpe, quem está à direita, quem está à esquerda, perdão. Opa, o que eu fiz aqui? Decide, não é? É que essa página está deitada, as outras estão... Não, na verdade, que página era aquela? Saiu daqui. Ah, não, tá aqui. Essa aqui, eu acho. Tá, não é essa aqui. É 22 aqui à esquerda, 21 à direita, né? Então vamos descer aqui embaixo. Olha só, o total do ativo: 4 milhões. E os dados estão em milhões de reais, né? Então, 972 milhões, 103... Estou fazendo a conta correta? Me corrija aqui. Isso aqui são 900... Que diz... Vamos lá. Dados em milhões. Então, 972 milhões, 103 milhões, 4 trilhões de reais. Vou arredondar, 4 trilhões. Olha um item aqui no ativo. Títulos públicos federais. Lembra, uma coisa é o Tesouro, outra coisa é o Banco Central. Esses títulos públicos são essencialmente títulos do Tesouro. 2 bilhões. 2 trilhões, na verdade, né? Então, metade do ativo do Banco Central do Brasil é composto por títulos do Tesouro. Tá? E vamos olhar aqui rapidamente no passivo. Observe que aqui tem um passivo. Moedas, que seria a dívida externa do Banco Central, bem menor, se você olhar ali o valor à direita, do que o valor das reservas. Sendo que aqui, eu falei dívida externa, tem que ter certeza, aqui é passivo em moeda estrangeira. Estritamente falando, do jeito que está escrito aqui, se o Banco Central tem uma dívida dentro do Brasil denominada em dólar, deveria entrar aqui, né? E passivo em moeda local, o que mais me... Primeiro, olha aqui esse meio circulante. Aí tem nesse documento tem uma nota, isso aqui é uma nota 18. Se você for olhar a nota 18, isso que ele chamou aqui de meio circulante, é aquilo que nós chamamos de papel moeda emitido, que é o papel moeda emitido, é o papel moeda em poder do público mais as reservas dos bancos em espécie. Então, o meio circulante corresponde ao papel moeda emitido. E aqui em cima você tem os depósitos das instituições financeiras, ou seja, são as reservas dos bancos junto ao Banco Central, tá? Então eu tinha falado a base monetária, lembra que você pode dizer a base monetária é papel moeda emitido mais essas reservas bancárias junto ao Banco Central. A base monetária é um passivo do Banco Central. Perguntas até aqui? Então, voltando aqui para este PDF das notas de aula, vamos falar aqui do sistema de metas de inflação. Transparência e commitment. Então, esse sistema de metas de inflação que existe no Brasil, hoje, o Banco Central segue, não foi inventado no Brasil, surgiu na Nova Zelândia,
na década de 90. Vários países adotaram, tem sido relativamente bem sucedido, pelo menos no seguinte sentido, até hoje não teve um país que tenha adotado esse sistema de meta de inflação e abandonado. O país que adotou, manteve. Tá? Outra coisa que às vezes alguns países fazem, que é fixar a taxa de câmbio, que é uma outra maneira dele conduzir a política monetária. Basicamente, a política monetária então tem que se adequar a essa ideia de manter a taxa de câmbio num dado patamar. Com frequência tem país que adota esse tipo de política e desiste. O caso mais recente, grande caso que eu lembro, foi na Argentina, no começo deste século, que na década de 90 do século passado, a Argentina tinha atrelado a sua moeda do peso ao dólar, era 1 peso por dólar, garantido, era a objetivo política do Banco Central da Argentina, era essa, do governo da Argentina, e em algum momento no começo deste século a Argentina abandonou. Tá? Então, na história econômica é cheio de episódio de países que tinham uma taxa de câmbio fixa a uma outra moeda que desistiram, não quero mais. Com meta de inflação isso aí não aconteceu. Quem adotou até hoje não jogou fora. E uma das vantagens que esse sistema tem é trazer transparência, que o Banco Central está obrigado a perseguir um objetivo que todo mundo sabe qual é. E então, assim, no sistema de meta de inflação aí tem várias regras, reuniões que o Banco Central precisa fazer, comunicados. Então, por exemplo, caso eu estava olhando o caso do Reino Unido, na hora que a inflação começa a desviar da meta, o presidente do Banco Central tem que trocar correspondência, cartas públicas, comunicações públicas, com o equivalente do ministro das Finanças, ou com alguém no executivo, tá? Isso fica registrado. Então, é uma maneira de forçar o Banco Central a ser mais transparente. E também um mecanismo de commitment. Que diabo é commitment? Não tem uma tradução exata. Não podemos trazer commitment como compromisso, obrigação de fazer. Tentar dar como conseguir commitment, às vezes, é um problema longe de ser simples. Vamos dar um exemplo aqui. Suponha que você é governante de um país de um país que tem problema terrorista. Não é só Israel que teve, na Europa havia, na década de 70, havia alguns grupos terroristas atuando. Inclusive o famoso caso, o pessoal com um pouco mais de idade vai lembrar, do ministro Aldo Moro da Itália. Aldo Moro, tem aqui, ó, foto do Aldo Moro. Aldo Moro era um político italiano, tinha sido primeiro-ministro, né? Se não falha a memória. E Prime Minister. Ele foi sequestrado e assassinado por um grupo terrorista. Tá? Bom, então, em alguns países da Europa havia esse problema. Suponha qual deve ser a política que o governo deve adotar para desestimular a atuação dos grupos terroristas. Dizer que sempre que alguém for sequestrado ele vai negociar? O que vocês acham? Não, né? A política que o governo deve anunciar é a seguinte: a gente não negocia com terrorista. Se alguém for sequestrado, a gente não vai negociar. Agora, qual é o problema dessa política? Ela é fácil de ser anunciada enquanto ninguém foi sequestrado. Mas depois que tem alguém sequestrado, a pressão para o governo negociar, os familiares, ou às vezes próprios integrantes do governo, dependendo de quem for a vítima do sequestro, da própria sociedade, vai ser grande, né? Porque o diabo, assim, tem uma pessoa, um grupo de pessoas que foi sequestrada e está na mão de terroristas, de inimigos da nação, seja lá que já foi, o governo tem que fazer alguma coisa. Normalmente, um caminho para tentar trazer as pessoas, libertar as pessoas, é negociar com os sequestradores, né? Então, assim, simplesmente o governo dizer não negocie com terroristas, é uma jargão em chamada teoria dos jogos, chamada das áreas de economia, é uma promessa não crível. Porque depois que alguém for sequestrado, se o governo tiver livre para fazer o que bem entende, a tentação para ele negociar vai ser muito forte, né?
Então, no dia a dia, inclusive nós como indivíduos, lidamos com isso no dia a dia, né? Por exemplo, é fácil a gente chegar, por exemplo, na segunda ou na terça-feira e falar que vai passar o fim de semana estudando, não é? O diabo é que quando chega o sábado de manhã, acorda cedo, pô, ir à praia ou então não acordar cedo, né? Para ficar na cama um pouco mais, né? Então, assim, o compromisso de passar o fim de semana estudado é fácil de falar antes do fim de semana chegar. O difícil é manter, é criar o comitê. Então, possivelmente algum dos senhores já fez isso em algum momento, eu já fiz na minha vida, por exemplo, teve uma época quando eu estava nos Estados Unidos estudando, fazendo doutorado, estava trabalhando na minha tese, eu estava na época trabalhando muito mais no computador do que com caneta e papel, e eu tinha um bom computador na minha residência, tinha também um notebook, que era menos, o equipamento era menos poderoso, né, mais lento que o meu computador de mesa, além de ser menos confortável, tela menor, teclado menor. Mas às vezes eu saía de casa com o notebook embaixo do braço e ia trabalhar na biblioteca da universidade. Agora, marcava com um amigo para fazer isso, às vezes ia com minha esposa, que também estava fazendo doutorado lá. E eu e ela, cada um com um notebookzinho, nós tínhamos 2 computadores, eu tinha um, ela tinha outro em casa. Por que eu fazia isso, hein, gente? Por que será que eu saía de casa com um notebook embaixo do braço para trabalhar na biblioteca se eu podia trabalhar em casa no meu computador melhor, mais confortável, mais poderoso mais rápido que o notebook? Por que eu fazia isso? Alguém vai dar alguma sugestão? Tem algum aluno ainda aí? Eu ainda tenho algum aluno ou estou falando sozinho? Alguém falou ali, obrigado, Lohane. Temos alunos. A Lohane em casa bate preguiça, não é só preguiça, não tem como. Se for sozinho em casa, vou ali tomar um café, ou antes do café passa ali, tem um sofá na sala, pô, o sofá tá me chamando, o sofá tá sozinho. Não, às vezes eu saía no frio, lá onde eu morava era bem frio, eu saía com 20 graus abaixo de zero, eu saía caminhando pela rua para a biblioteca. Eu pensei que na biblioteca sentava, tinha uma sala uma das bibliotecas, tinha uma sala imensa, sentava uma gente em silêncio, todo mundo em silêncio, trabalhando, né? Pô, você senta ali na mesa, dá pra ficar parado ali a tarde inteira na mesa. E outra coisa é não ter cama. Na biblioteca não tem um sofá do lado, né? Não tem a cozinha com café, alguma coisa para beliscar, né? Então, basicamente, ir para a biblioteca era uma maneira de me obrigar a fazer o trabalho. Então, às vezes, basicamente, criar uma maneira de eu me obrigar a trabalhar, ou seja, um mecanismo de commitment para mim. Possivelmente, então, já aconteceu com alguns dos senhores de marcar para estudar com algum colega, não porque ache que, vou estudar com um colega na biblioteca ou na casa do colega, ou o colega vai vir em casa, não porque queira receber alguém em casa, ou porque quer ir para a casa do colega, não, porque se tem uma pessoa do lado que também vai estudar, um fica na frente do lado do outro, né? Fica mais difícil parar, interromper, ficar brincando, olhando com o celular ou ligando a televisão por 5, 10 minutos, né? Então é um problema comum para os indivíduos, para as organizações também, como eu estava falando, o governo lidar com sequestro movido por grupos terroristas, e também para empresas. Tem discussão na área chamada área de organização industrial, como é que uma empresa pode criar mecanismos para induzir os competidores a não tomarem certa medida. Por exemplo, uma empresa sabe que a empresa A e B atuam no mesmo setor. A empresa A fica sabendo que a B vai ampliar uma fábrica. Então, o que ela faz? Prometo que vou ampliar minha fábrica também. É fácil de falar isso antes da outra se engajar na ampliação. Depois que a outra se engaja na ampliação, será que você vai realmente querer ampliar a sua fábrica? Então, tem essa discussão. Então, um ponto também, voltando a isso, aqui para as notas de aula, é que o sistema de meta de inflação, como é algo anunciado, tem toda uma estrutura institucional, fiscalização do Congresso, do Ministério da Fazenda, para acompanhar o funcionamento do sistema, fica mais difícil para o Banco Central não cumprir a meta, né? Porque, veja bem,
o diabo que para manter a inflação na meta, usualmente as medidas são impopulares. A ferramenta que o Banco Central tem para puxar a inflação para baixo é subir a taxa de juros. Como os senhores sabem, nem todo mundo reclama disso, né? Tem muita reclamação. Então não é fácil. Então seria cômodo para quem presidente do Banco Central no Brasil, nos Estados Unidos, nos países da Europa, dizer, não, a inflação subiu só um pouquinho, deixa para lá, mas tem um sistema de meta de inflação que ele tem que fazer alguma coisa, né? Porque eu falei, o presidente e os diretores, né? Que o presidente do Banco Central em um desses bancos centrais atua sozinho, né? Pergunta, gente. Ok. Então, a gente liquida essa parte aqui. Vamos entrar agora, falar dos bancos e da oferta de moeda. Então, o ponto central, lembrando, hoje o M0, a base monetária, é passivo do Banco Central. É o Banco Central que cria a oferta de moeda, a base monetária. Porém, o M1, vou trazer isso aqui. Não, deixa eu botar no quadro, não preciso. Lembrando, o M0, que é a base monetária, é PMPP mais as reservas bancárias. Essas reservas bancárias são de dois tipos, em espécie e depósito dos bancos junto ao Banco Central. Tudo isso aqui, do lado direito, é passivo do Banco Central. Então, o M0 é um passivo do Banco Central. O M1 é dado por PMPP mais DV. Conforme a gente acabou de falar, isto aqui, o PMPP, é passivo do Banco Central. Porém, os depósitos à vista, até a gente viu hoje o balanço do Bradesco, é um passivo dos bancos comerciais, do Bradesco, do Banco do Brasil. Então, o Banco Central não é o único emissor do M1. Ele emite isto aqui, mas esse outro pedaço aqui é emitido pelos bancos comerciais. Tá? Então, a gente vai... E conforme a gente até olhou alguns dados já na aula passada, o M0 usualmente é menor que o M1. Então, tem que pensar assim, o Banco Central cria esta liquidez dada pelo M0, mas tem uma liquidez adicional que é a diferença M1 menos M0, que é criada pelos bancos comerciais. Então, agora, nós vamos estudar como que os bancos comerciais criam essa liquidez, dado o M0, a base monetária está dada. Agora que a base monetária está dada, como que os bancos comerciais criam a liquidez adicional? Esse é o nosso objetivo aqui. Então, a primeira bolotinha a gente falou. E o ponto importante, que os bancos comerciais são ofertantes de M1 porque eles criam o depósito à vista. O Banco Central não tem pleno controle do M1, tá? Então, aí a gente vai estudar como os bancos influenciam a oferta de moeda, ou seja, como eles criam contribuem para... Basicamente, eles criam a diferença M1 menos M0. Então, a gente vai começar com um caso simples de 100% de reserva bancária, que não é assim que o mundo funciona. Esse 100% de reserva bancária quer dizer o seguinte, o dinheiro foi depositado no banco, o banco guarda o dinheiro e não faz nada com esse dinheiro. Conforme ele já falou, inclusive olhamos dados do Bradesco, não é isso que os bancos fazem no mundo real. Então vamos supor, senhores, que não exista nenhum banco na economia. Tá? Aí surge o primeiro banco. Perdão, antes disso. O M0 é igual ao M1 igual a 100, ou seja, existe uma base monetária de 100 e o M1 é igual a 100. Por quê? Vamos colocar aqui no quadro. Não tem nenhum banco comercial na economia, mas a gente tem papel moeda em poder do público da ordem de 100. Qual é o valor das reservas bancárias? Zero, porque não existe banco nenhum na economia. Depósito à vista também é zero. E vamos lembrar que o M0 é igual a M1, que é isso? PMPP mais RB, e o M1 é igual a PMPP mais DV. Vamos combinar essas duas expressões com os números que a gente tem aqui. Qual é o saldo do M0? 100, porque vai ser 100 de PMPP mais 0. E o M1? 100, porque vai ser 100 de PMPP mais 0 de DV. Então, nessa situação aqui, que não existe nenhum banco, o M0 é igual ao M1, ambos iguais a 100.
Todo mundo está acompanhando até aqui? Então vamos em frente. Cadê? Aqui, desculpe. Aí vamos supor que surgiu, não tinha nenhum banco nessa sociedade, e um belo dia surge um banco. O autor chamou esse banco de primeiro Banco Nacional. E as pessoas ficam encantadas com esse banco. E elas gostaram tanto do banco, pegam todo o PMPP que elas tinham e depositam no banco. Então, e o banco mantém 100% de reserva, ou seja, tudo que é depositado ele guarda. Qual é a situação? Tem um pedacinho aqui do ativo e do passivo. Ele recebeu depósitos de 100, então esse é um item do passivo do banco, tá? Em compensação, ele tem reservas em espécie da ordem de 100, tá? E eu digo, M0 é igual a M1 igual a 100 novamente. Por quê? Vamos voltar para cá. Agora que surgiu o banco, eu vou botar em vermelho, em preto, a situação, agora que o pós-surgimento do banco, o PMPP zerou. Porém, as reservas bancárias, sempre que os bancos receberam aqueles PMPP todo, aquelas moedas em espécie, isso tudo virou reserva bancária, o depósito à vista, 100. E qual vai ser o valor do M0? Vai ser 100. 0 de PMPP mais 100 de reserva bancária. E o M1, 100 também. 0 de PMPP mais 100 de reserva bancária. Então, voltando aqui para as notas de aula, tanto antes como depois do surgimento do primeiro Banco Nacional, o M0 igual a M1 igual a 100. Mas a composição é diferente. Aqui as pessoas tinham 100 de PMPP. E as reservas bancárias eram nulas, assim como os depósitos à vista. Agora aqui, o PMPP foi zerado, as pessoas têm 100 de depósitos à vista e o Banco Nacional tem 100 de reservas. Perguntas? Ok. Então, esse exemplo simples, ele ilustra uma regra geral. Se os bancos mantivessem todos os depósitos sob a forma de reservas, então eles não influenciariam a oferta de moeda, no seguinte sentido, eles não criariam nenhuma liquidez além do M0. Se os bancos trabalhassem com reserva de 100%, o M1 seria igual ao M0, como no exemplo acima. Perguntas? Então vamos avançar mais um pouco, se não temos dúvidas. Agora a gente vai falar de criação de moeda por meio de um sistema de reservas fracionárias. É o caso do mundo real, onde os bancos não guardam nem tudo que é depositado fica entesourado no banco. Então, conforme está escrito aqui, em um sistema de reservas fracionárias, os bancos mantêm apenas parte dos depósitos como reservas. E a gente vai supor que os bancos mantenham 10% dos depósitos como reserva. Tá? Então a ideia é a seguinte, o dinheiro entra no banco, por 100 reais entraram no banco, o banco vai guardar 10 reais como reserva, vai emprestar 90. Então, vamos lá. Agora vou apagar aqui. Perdão. Vou colocar alguma, para dar um print screen, pegar alguns pedacinhos aqui que eu quero. Então a gente vai supor que, como eu falei, o banco mantém 10% como reserva e o excedente, ou seja, os 90%, que seria os 10%, eles emprestam. Então como é que fica o balanço do primeiro Banco Nacional? Fica desse jeito aqui. Então vamos lá. O Banco Nacional surgiu. As pessoas correram para o banco, ficaram encantadas. Ai, que coisa linda esse banco. Botar meu dinheiro lá. Depositaram o dinheiro. Isso aqui então apareceu no passivo do Banco Nacional. Isso aqui no ativo.
Aí supõe que no próximo momento, o Banco Nacional agora eu vou emprestar 90. Tá? E vamos supor, o livro está fazendo isso, então vai seguir o livro, que na hora que o banco empresta 90, os 90 reais, quem recebeu os 90 reais saca o dinheiro do banco. Tá? Então depois que a pessoa pode imaginar que o que acontece, podemos até colocar um passo intermediário aqui. Bom, não, primeiro vamos manter essa hipótese. A pessoa saca o dinheiro do banco. Então o que acontece? O banco, na hora que a pessoa saca o dinheiro, o banco perde 90 das reservas. Então esse 10 aqui, o saldo dessa conta cai para 10. Porém, o banco agora tem 90 para receber, porque ele emprestou esse dinheiro, tá? Então muda a composição do ativo do banco. Alguma pergunta até aqui? Aí alguém pode dizer, mas espera aí, não é assim que os bancos fazem, ele não entrega o dinheiro vivo na mão de quem emprestou. Você pode pensar que teria um passo intermediário aqui. Num primeiro momento, vamos ver se eu consigo apagar aqui, eu acho que não. Consigo. Então vou botar aqui em azul. Ou em mais de uma cor. Vou começar com preto. Antes do banco conceder o empréstimo, o primeiro empréstimo, aquele empréstimo de 90 reais, essa é a situação. Aí, o banco empresta 90 reais para alguém, e como é que o banco faz no mundo real? Diz para o sujeito, os 90 reais estão lá na sua conta, você pode sacar se quer usar, se quiser. Então o que acontece? O banco, o saldo dessa conta aqui passa para 190 e o banco tem 90 para receber de empréstimos, do empréstimo que ele concedeu. Tá legal? Aí, se a pessoa sacar o dinheiro, que é a hipótese do livro, botar em azul agora. Na hora que a pessoa saca o dinheiro, isso aqui cai e volta para 100. Alguém sacou, ou quem pegou em pré-saco de 90. E aí as reservas caem para 10. Que era o que tinha antes. 10, 90 com 100 aqui à direita. Tá legal? Perguntas? Ok. Então vamos ver o que aconteceu aqui agora. Então a gente vai voltar para essa situação aqui. Ups, não. Peraí, print screen, é isso. Vou botar isso aqui no quadro. Mas tem que abrir um novo que eu não consigo apagar aquele ali. Não. Editar, colar. Vamos avaliar o M0 e o M1 agora. Qual é o PMPP neste momento? Lembra, a ideia é que quem pegou o empréstimo sacou o dinheiro. Então, o PMPP é de 90. As reservas bancárias da magnitude de 10. E os depósitos, 10. Qual vai ser o M0? M0 vai ser PMPP mais reserva bancária, 100. M1, PMPP 90 mais depósito. Ops, aqui, desculpa, aqui tá errei. Depósito aqui, escrevi 10, aqui é 100, gente. Perdão, 100. Depósito à vista é 100. 90 mais 100. 190. Aconteceu, ó, bruxaria, entre aspas, hein? Agora o M1 é maior que o M0. E o acréscimo foi justamente o valor do empréstimo. Lembra? A hipótese nossa é que o banco emprestou 90 reais. Ou 90 milhões, seja lá qual for a unidade. Então, na hora que o banco concede o empréstimo, ele expande o M1.
Então, pelo meio da concessão de empréstimos, os bancos expandem a oferta de moeda. Perguntas até aqui? Alguém vai fazer alguma pergunta? Professor, Fala. eu tenho uma pergunta. Fala, Maria Aparecida. Aí, o depósito está em 100. Mas vamos supor que a pessoa ela pegou o empréstimo e o dinheiro continuou lá no banco. O depósito não seria tipo 190? Seria, mas chegaria no mesmo número que eu cheguei aqui. Sim, chegaria. Tá legal? Bom, obrigado. Vamos fazer avaliar o M1, supondo que a pessoa não tirou o dinheiro do banco. Tá legal? Pode ser? Vamos fazer? Obrigado. Então, como seria isso? Eu vou pegar, vou fazer assim, editar, colar, isso. Então aqui, vamos reavaliar o M1 e o M0, assumindo que o beneficiário do empréstimo não tirou o dinheiro do banco. Vamos ver o que acontece. Então, vou isolar isso aqui numa área, marcar em verde a área onde eu vou estar fazendo isso. Aqui. Então vamos lá. Só que eu tenho que agora apagar algumas coisas aqui. E com aquela hipótese de que a pessoa não sacou o dinheiro do banco, os valores são reservas de 100, né? Depósitos 190, empréstimos 90. Vamos agora avaliar o M0. M0 vai ser 0 de PMPP, que o dinheiro não foi tirado do banco, então todo o dinheiro que existe na sociedade está dentro do primeiro Banco Nacional. Dinheiro em espécie, que eu estou dizendo, né? Então M0 é 100 de PMPP, 0 de PMPP mais 100 de reservas. 100. E o M1, 0 de PMPP mais 190 dos depósitos. 190, tá legal? Ou seja, se o depositante vai tirar ou não o dinheiro do banco, isso não afeta o valor do M1, ok? Nem do M0. Afeta só a composição. Que aqui, quando ele tira, fica 90 mais 100. Aqui é 0 mais 190, mas o total é o mesmo. O que você achou, Maria Aparecida? Ficou mais claro agora? Ficou. Obrigada. Tá. Pergunta, gente. Então, lembrando, é assim que os bancos criam dinheiro, concedendo empréstimos para as pessoas. Eles criam liquidez. Tá? Bom, vamos ver aqui o próximo passo. Então, o que eu disse aqui? Os bancos criam moeda quando eles mantêm somente uma fração dos depósitos como reserva. Isso a gente já falou. Então, agora um ponto aqui importante para a gente. A sociedade não ficou mais rica por ter mais moeda. Então, assim, vamos deixar esse ponto claro. Agora tem mais dinheiro, está mais rico. Peraí. Devagar com andor. Assim, a ideia assim, de ter bens, ter riqueza ou renda, isso a gente discutiu, estamos falando do PIB. Aqui, nesse primeiro momento, o simples fato de um banco ter concedido um empréstimo não fez a sociedade ficar mais rica. O ponto é, como todas as sociedades desenvolvidas têm sistema financeiro, provavelmente ele contribui para o PIB. Assim, não é só para se for calcular qual a contribuição do sistema financeiro para o PIB, se possível achar um número lá, mas não é só aquele número que você acha, é o fato dele permitir contribuir para o funcionamento da economia, permitir o encontro de agentes superavitários com agentes deficitários, tá? Mas a criação de moeda propriamente dita, só ela, não fez ninguém ficar mais rico, tá? Agora, o ponto importante, se a gente for pensar, é o seguinte: ao mesmo tempo que a sociedade agora tem mais moeda, pensando o público não bancário tem mais moeda, quanto o público não bancário ganhou de moeda, de liquidez, nesse exemplo que a gente estava discutindo aqui? 90. Foi quando o M0 passou de... O M0 ficou em 100, surgiu o M1, agora o M1 foi para 190. Então a liquidez adicional foi de 90. Tem uma contrapartida para isso. Qual é? O endividamento de 90 da sociedade com o sistema bancário, do resto da sociedade com o sistema bancário, tá? Então, se você pensar como se tivesse um imenso balanço, tem o balanço dos bancos e o balanço do resto da sociedade,
Todo mundo que não era banco faz um balanço. Aquele entidade não banco, aquele tem agora mais moeda em mão. Por sua vez, tem uma dívida adicional, no mesmo valor pelo ganho que teve do ganho de moeda. Tá legal? Perguntas? Bom, então, a gente, no próximo tópico, a gente vai falar do multiplicador de moeda. Então, o ponto é, a nossa hipótese ali era que alguém pegava o dinheiro e sacava. Aí o que ele vai dizer é o seguinte: quem sacou, daqui a pouco deposita, ou se não foi quem sacou, ele usa o dinheiro e aí as pessoas vão depositar de volta no sistema bancário. É o que o livro faz. Outra maneira de se interpretar, você poderia também olhar assim, se o dinheiro não for sacado, o Banco Nacional olhar, pô, eu emprestei dinheiro, mas ninguém sacou, eu posso emprestar um pouco mais. Então o processo de criação de moeda não para nessa rodada que a gente discutiu, que está aqui no quadro. Há passos adicionais. Na verdade, isso vai gerar uma, chama a gente, literalmente, a gente vai lidar com uma PG infinita, progressão geométrica com um número infinito de termos. Mas é isso a gente vai discutir em sala, se tudo correr como planejado, na quarta-feira, tá? Então, o conteúdo da matéria da aula de hoje, eu vou parar agora aqui, um pouquinho antes, 5 minutinhos antes, porque não vai dar tempo de começar que não vai dar tempo de terminar o próximo tópico, acho que não faz sentido discutir e parar no meio, vou parar a gravação, mas ainda vou discutir mais uma coisa, então peço que não saiam ainda, vou falar mais uma coisa aqui rapidinho.